Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Nádia Bavoso, eu sou dermatologista e hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito do procedimento que está na crista da onda, que é a harmonização facial. A harmonização facial significa injeção de ácido hialurônico, que é uma substância que a gente já produz na nossa própria pele, com 3 diferentes objetivos. O primeiro é o embelezamento, que é muito procurado por pacientes mais jovens. O segundo é a correção do envelhecimento, que é procurado por pacientes de meia idade ou mais velhas. E o terceiro é correção de problemas reais médicos, como por exemplo, assimetrias faciais ou até mesmo candidíase de repetição no cantinho da boca. O ácido hialurônico é uma molécula grande que atrai a água. Essa molécula já está presente de forma natural entre as células da nossa pele. A gente já produz essa molécula e ela já está presente no nosso corpo de forma natural. Mas com o passar do tempo, a gente também tem uma enzima que vai dissolvendo esse ácido hialurônico e a gente vai perdendo a cada ano que passa um pouquinho do ácido hialurônico já produzido. O que a gente fez? Nós conseguimos arrumar um jeito de fazer ácido hialurônico em laboratório. Isso é feito a partir de uma bactéria recombinante. É inserido nessa bactéria um pedacinho do nosso DNA e essa bactéria passa a produzir um ácido hialurônico igualzinho ao nosso. Depois é só depurar, tirar a parte da bactéria, invasar nas seringas e aplicar. Esse ácido hialurônico dá baixíssimo índice de complicações porque ele é exatamente igual ao ácido hialurônico natural. Antigamente, há 40 anos atrás, o ácido hialurônico era aplicado também, mas como as técnicas de laboratório eram mais rudimentares, o ácido hialurônico era retirado de partes de animais. Então ele era retirado de cartilagem de tubarão e crista de galo. Então o ácido hialurônico era aplicado por vias não naturais. Era um ácido hialurônico exógeno de outra espécie. Nessa época, a gente tinha relato de muita reação, de muita alergia. Hoje isso não acontece mais, porque o ácido hialurônico que a gente injeta, ele é biocompatível e bioidêntico ao nosso. Então vamos começar falando sobre o embelezamento. Na harmonização facial, existem algumas análises que a gente faz do rosto do paciente para ver se aquele rosto segue uma métrica que seria uma métrica ideal da beleza. A gente começa olhando os terços horizontais, depois passa olhando os terços verticais e vê se as estruturas combinam entre si. Se não combinarem, a gente pode otimizar essas estruturas para deixar aquele paciente mais bonito. Vou dar um exemplo, tá? Um paciente tem uma testa de 5 centímetros. Ele pode ter da sobrancelha até a base do nariz também medido 5 centímetros verticalmente. Mas no queixo ele pode ter da base do nariz até a ponta do queixo só 3 centímetros. Ou seja, esse paciente não é harmônico. Ele tem uma deficiência do terço inferior. Então, se eu colocar um pouco de volume no queixo, assim que uma pessoa bater o olho nele, o cérebro dessa pessoa vai fazer um escaneamento e para aquela pessoa que está o observando, ele vai estar mais bonito. Então, a harmonização para embelezamento é isso. Você vê se a pessoa está com as proporções ideais e mexe nessas proporções para tornar aquela pessoa mais bonita. Vou dar um outro exemplo, que é a harmonização para fazer o top model look, ou marcar aqui esse arco zigomático malar de forma que o rosto fique todo elevado e uma comunicação perfeita entre as estruturas, simulando um ar de top model. Uma outra coisa que a gente faz para beautification ou embelezamento é a rinomodelação. A gente vê o paciente de perfil e analisa se aquele nariz não ia ficar um pouco melhor com a ponta um pouco mais para cima, correção do osso nasal, melhora do perfil do paciente de forma geral. Outra coisa muito procurada são os lábios. As pacientes femininas procuram mais o preenchimento dos lábios, que pode ser deixado numa proporção quase perfeita, com o lábio superior um pouquinho menor e o lábio inferior um pouquinho maior.
Isso tudo faz com que a paciente pareça mais bonita. Então, de embelezamento é basicamente isso. Vamos passar agora para a harmonização facial para o envelhecimento. Com o passar dos anos, o nosso rosto vai perdendo alguns travesseirinhos de gordura que ficam na face. Esse travesseirinho de gordura aqui, malar medial, é o primeiro que vai ser reabsorvido. Então, a paciente vai desenvolver uma olheira que vai terminar numa goteira cá embaixo, na bochecha. Isso pode dar um aspecto muito cansado na face. Outra coisa que pode acontecer é a perda da linha que divide o rosto e o pescoço. E a paciente pode começar a ter aquele jaw, que é conhecido popularmente como bulldog. A gente consegue, com o preenchimento, melhorar essa linha e devolver uma linha mais reta e uma melhor definição entre rosto e pescoço. Uma outra coisa bem marcante do envelhecimento é o afundamento da fossa temporal. Então, a gente pode, por exemplo, observar que a fossa temporal está muito afundada e isso pode trazer um aspecto para o rosto de caveira. A gente fala que o rosto do paciente ficou cadavérico, porque a fossa temporal ficou muito profunda e a sobrancelha ficou muito saltada. Nesse caso, a harmonização é utilizada para tratamento, para correção. E a terceira coisa é para melhorar problemas. Vamos supor que o paciente nasceu com uma hipogenesia ou agenesia, não nasceu com essa mandíbula bem feita. E essa de cá está bem feita, então o paciente tem o rosto totalmente assimétrico. Eu consigo, com ácido hialurônico, formular uma mandíbula desse lado para deixar o rosto desse paciente mais simétrico e trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Uma outra aplicação da harmonização facial para resolver problemas é quando o paciente já passou de 70, 80 anos e o sulco lábio mentoniano está muito profundo. Esse paciente, por causa da umidade que começa a acumular nesse ponto, pode ter candidíase de repetição e ficar sempre com o cantinho da boca ferido e branquinho. Quando a gente preenche aqui o sulco lábio mentoniano e traz o cantinho da boca de volta para cima, a gente consegue não acumular tanto líquido nesse ponto e ajuda o paciente no tratamento dessa candidíase. Então, a harmonização facial é um procedimento que pode ter várias finalidades, a gente tem vários produtos que podem ser utilizados e uma coisa que eu queria trazer, que é uma coisa bastante importante, é que a harmonização facial deve ser sempre feita de maneira responsável. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem está fazendo esse procedimento em você tem que ter total domínio tanto da técnica de aplicação quanto das possíveis complicações. E isso quem tem é o médico. O médico, desse lado da faculdade, dos estágios do João 23 de sutura, dos estágios de urgência, de obstetrícia, ele aprende a tratar complicações, problemas inesperados, ele aprende a reverter problemas que podem acontecer com a harmonização facial. Então, acho muito importante colocar aqui que é um procedimento muito legal, ele é um procedimento que aumenta muito a autoestima do paciente, mas que ele pode ser potencialmente perigoso quando feito por mãos erradas. Quem faz esse procedimento de forma segura e sabe tratar todas as suas complicações é o médico. Façam a harmonização facial sempre com um profissional médico da confiança de vocês, tá bem? Um beijo! Quero aqui que vocês deixem os seus comentários, se já fizeram, se já viram, se gostam. E também quero que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para estar sempre ligado nas novidades e que compartilhem esse vídeo para que todo mundo tenha mais informação a esse respeito, tá bom? Um beijo e até mais!